Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Gratidão desde já por estar assistindo esse vídeo, gratidão por estar despendendo seu tempo assistindo. E vamos lá. Por que é tão importante de se fazer uma constelação quando o casal está se separando, se divorciando? Porque na constelação é mostrado se ainda há sentimentos. Se ainda há sentimentos, com os movimentos da constelação, aquela relação se harmoniza, o casal volta mais fortalecido. Caso contrário, se a relação está de fato fadada ao fracasso, as movimentações, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer com que ambos aceitem que aquele ciclo acabou e um libertar o outro para que siga em paz daqui para frente, atraindo para si os dois relações de sucesso, relações harmoniosas. Por quê? Porque quando a gente sai de uma relação e não resolve as pendências emocionais que tem naquele relacionamento, a gente leva para os relacionamentos futuros aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, e a gente acaba colocando no próximo relacionamento todos esses vícios emocionais, e isso obviamente não é bom. Então, quando se faz uma constelação, os movimentos fazem com que ambos se libertem desses vícios emocionais e consigam seguir em paz. Juridicamente, por que é importante? Eu trabalho em parceria com alguns advogados que atuam com divórcios e muitas vezes o casal que quer se divorciar litigiosamente ou até mesmo amigável, mas não sabe muito bem como é que vai ser o acordo, como é que vai ficar a guarda dos filhos, na constelação mostra o que é melhor para todos. E o que acontece também? Muitas vezes o casal procura o advogado, mas chega à conclusão de que ainda se gosta, então desiste de entrar com o divórcio, ou o divórcio que seria litigioso passa a ser amigável, porque eles compreendem que o ciclo acabou, que não adianta ficar brigando, porque divórcio litigioso é muito desgastante para os dois, não é mesmo? Então eles chegam à conclusão de que não adianta ficar brigando porque aquela relação realmente não tem futuro e o melhor é entrar em acordo. Acordo sobre bens, acordo sobre pensão, sobre guarda dos filhos e outras questões. Então acaba que aquele divórcio que seria litigioso passa a ser amigável, desafoga o judiciário, é resolvido mais rápido e todos seguem em paz. Eu trabalho em parceria com alguns advogados, atendendo e atendo também individualmente quando o casal quer se divorciar. E agora vamos ao estudo de caso para vocês entenderem na prática como é que isso funciona. O caso que eu atendi essa semana era de um casal. Que tinha um filho e eles estavam em processo de divórcio litigioso. Mas por que divórcio litigioso? Nem eles sabiam explicar, porque os dois sabiam que esse relacionamento aqui já não existia mais, que o que segurava eles era o filho, tanto que os dois começaram a constelação colocando o filho no meio. Então isso daqui significa que era o filho que segurava essa relação, porém eles tinham entre eles um apego que um não conseguia se libertar do outro por alguma razão que nem eles mesmos sabiam. E foi detectado o seguinte, quando eu coloquei e é por isso que eles estavam em divórcio litigioso, porque eles não conseguiam chegar à conclusão de como é que eles iam se separar, como é que eles iam separar os bens, como é que ia ficar a guarda do garotinho. Eram questões assim que faziam esse divórcio aqui ser litigioso. E o que aconteceu? Quando eu coloquei ele sozinho no campo, ele sentiu uma sensação de liberdade que no momento ele não conseguia nem explicar para mim, porque ele falou que há muito tempo ele não sentia uma sensação tão boa assim. Então isso já significou que ele estava querendo realmente ficar sozinho.
Só que ele sentia falta de alguém, esse alguém era o filho e de mais alguém que no momento ele não soube identificar. Coloquei o filho no campo, ele se sentiu muito bem e continuou com essa sensação boa. Quando eu coloquei a atual, ele quis afastá-la porque ele falou que ele se sentia sufocado e ele não queria ela perto dele. E ele continuava sentindo um vazio esquisito, uma falta de alguém que ele não sabia explicar. Quando eu virei ele para a atual esposa, eu falei: veja o que emerge de dentro de você, o que é que você lembra, o que é que te vem na cabeça. E em conjunto também com as cartas terapêuticas da terapia do eu inato. E olha só, tirei aleatório, ó, um homem triste. Deu muito certinho com a situação aqui, para vocês verem como é legal tudo isso. Ele acabou lembrando da mãe dele. A mãe dele havia falecido e já entendi aqui, né, o que era, mas não falei pra ele. Quando eu coloquei a mãe dele no campo, ele imediatamente teve vontade de afastá-la mesmo. E ele se deu conta do quê? Que a falta que ele sentia da mãe dele, ele projetava nela. Então, era isso que segurava esse relacionamento, além desse filho aqui. Quando ele se deu conta disso, ele conseguiu afastar, conseguiu aceitar o término do relacionamento. Eu até pedi para ele imaginar ela com uma outra pessoa. Ele falou: ah, tá tudo bem. Ele inclusive conseguiu imaginar ele mesmo também com uma outra pessoa e todos cuidando do filho dele, olhando, né, para o filho dele. E a constelação terminou assim. Todos bem em seus lugares. Saiu uma carta aqui, quem sabe eu pego, né? Não, saiu uma carta que todos os relacionamentos são importantes e com certeza os relacionamentos anteriores te ensinaram alguma coisa. Essa foi a mensagem final que saiu na terapia do eu inato para ele. Ele ficou muito feliz e conseguiram entrar em um consenso. E a questão da guarda do garoto. O garoto se sentia tão bem com a mãe e tão bem com o pai, com a separação. Então eles chegaram ao consenso de que eles vão ter guarda compartilhada. E aí eles entraram em consenso, o divórcio, ao invés de ser litigioso, passou a ser amigável e todos ficaram bem. Quando a constelação dele terminou, chamei ela e aí ela se colocou no campo com o filho, colocou já ele, e eles não tinham se falado, tá? Já colocou ele longe e ela falou: não tem mais sentido. Não tem mais sentido essa relação. E realmente os dois aceitaram, então por isso que é tão importante. Foi feita em ambas as constelações os exercícios de libertação, os exercícios de finalização de ciclos, de aceitação de finalização de ciclos, e eles estão muito tranquilos agora, por isso que é tão importante, tá bom? Se vocês querem que eu atenda vocês com constelação, se você é advogado, se quiser me procurar para eventuais parcerias, as minhas redes sociais, meus sites estão na descrição do vídeo e podem entrar em contato comigo, tá bom? Um beijão para todos vocês. Tchau!